Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver o exame modelo número 4 do canal de Matemática A. Na descrição do vídeo poderão encontrar as cotações das perguntas, bem como um link com o enunciado da prova. Vamos então começar. Exercício 1. Seja o índice n a sucessão definida por esta expressão e f a função de domínio R+, tal que f de x é igual a ln de x. Qual é o valor do limite de f do índice n? Vamos então começar por calcular o limite do índice n, portanto o limite de n mais 1 sobre n menos 2 elevado a n sobre 3. E a primeira coisa que eu vou fazer para calcular este limite é colocar o n em evidência. Portanto, n vezes 1 mais 1 sobre n sobre n vezes 1 menos 2 sobre n. Tudo elevado a n sobre 3 e irão ver que o n corta com o n. Assim, eu fico com um quociente de dois limites e podemos usar aqui um limite notável. Portanto, 1 menos. Eu, aliás, vou aqui escrever já na forma correta. Portanto, 1 mais 1 sobre menos n sobre 2 elevado a n sobre 3. Portanto, o limite notável é o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a e. Então vamos ficar com o seguinte, portanto, o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, e depois temos que multiplicar ali no expoente por 1/3, para não alterarmos o valor do limite. No denominador ficamos com o limite de 1 mais 1 sobre menos n sobre 2. Ora, ficando aqui com menos n sobre 2, estou a alterar o resultado do limite, mais uma vez, e por isso eu tinha ali n sobre 3 no expoente, e por isso eu vou ter que multiplicar por menos 2/3. O menos n sobre 2. Assim, eu vou ficar com e elevado a 1/3 sobre e elevado a menos 2/3. E isto vai dar e. Então, o limite de f do índice n é o limite, quando x tende para e, de ln de x. E isto vai dar ln de e, que é 1. Assim, a resposta certa será a opção A. Exercício 2. De uma progressão geométrica monótona G-indiciana, sabe-se que o nono termo é igual a 768 e que o sexto termo é igual a 96. Relativamente a uma progressão aritmética A-indiciana, sabe-se que o primeiro termo é igual a 7 e que a soma dos primeiros 27 termos de A-indiciana excede em 15 unidades a soma dos primeiros 11 termos de G-indiciana. Determina o termo geral da índice n na forma AN mais B, sendo A e B dois números reais. Ora, então, nós sabemos que o nono termo da progressão geométrica é 768 e que o sexto termo é 96. Se se trata de uma progressão geométrica monótona, então isto quer dizer que a razão da progressão geométrica será positiva. Tá bom? Deste modo, hum, para qualquer progressão geométrica, nós temos que o nono termo sobre o sexto termo é igual à razão elevado a 9 menos 6. Ou seja, o nono termo é 768 sobre o 96, que é o sexto, igual a r ao cubo. E por isso, r vai ser igual a 2. Então, para eu poder calcular a soma dos primeiros 11 termos hum, de gain indiciana, eu vou precisar de calcular o primeiro termo. Como é que eu vou fazer isso? Para qualquer progressão geométrica, sabe-se que,
por exemplo, o sexto termo, digamos, é igual ao primeiro, vezes a razão, que é 2, elevado, hum, portanto, elevado a 6 menos 1. E por isso, o primeiro termo vai ser igual ao sexto, portanto 96, sobre 2 à quinta, que é 32, e por isso o primeiro termo vai ser igual a 3. Por fim, vamos calcular a soma dos primeiros 11 termos da progressão geométrica. Portanto, isto vai ser o primeiro termo vezes 1 menos a razão, portanto, que é 2 elevado a 11, que é a soma dos primeiros 11 termos, sobre 1 menos a razão, portanto 1 menos 2. E isto vai dar 6.141. Então agora o enunciado diz que a soma dos primeiros 27 termos da progressão aritmética excedem em 15 unidades a soma dos primeiros 11 termos de Gaindiciano. Ou seja, portanto, vai ser igual à soma dos primeiros 11 termos de Gaindiciano mais 15. Ou seja, vai ser 6.141 mais 15, ou seja, 6.156. Então vamos lá calcular o termo geral da progressão aritmética. Nós sabemos que o primeiro termo é igual a 7, portanto está no enunciado. E por isso, para qualquer progressão aritmética, sabemos que o 27º termo é igual ao primeiro mais 27 menos um R, sendo R a razão da progressão aritmética. Então vamos ficar com, portanto, o 27º termo vai ser igual a 7 mais 26R. Portanto, sabemos que a soma dos primeiros 27 termos da progressão aritmética, portanto, é 6.156, e isto é igual ao primeiro termo, que é 7, mais o 27º termo, que nós só temos em função de R, portanto 7 mais 26R, sobre 2, vezes 27, porque é a soma dos primeiros 27 termos. Então, simplificando isto, vamos ficar com 14 mais 26R igual a 456. Deste modo, o R, que é a razão da progressão aritmética, vai ser igual a 17. Então agora, a índice n, portanto, o termo geral, pode ser, por exemplo, igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão, que é 17, já sabemos, e isto vai ser 7 mais 17n menos 17, ou seja, 17n menos 10. Exercício 3. O André, a Beatriz e a Catarina querem organizar uma festa na qual irão estar presentes. Há 12 pessoas que gostariam de convidar, mas uma vez que não querem ter muitas despesas, convidaram apenas 7 dessas pessoas. Esse grupo de 12 pessoas é composto por 7 mulheres e 5 homens. Escolhendo estas 7 pessoas ao acaso, qual é a probabilidade de, no fim, não haver mais que 3 homens na festa? Portanto, como podem ver pelas hipóteses, portanto, a probabilidade vem aqui em percentagem. Então, qual é que é o número de casos possíveis? Eles disseram que queriam escolher de dentro de um grupo de 12, escolher 7 pessoas. Ok? Portanto, o André, a Beatriz e a Catarina já lá vão estar presentes. Portanto, deste modo, eu posso escolher daquele grupo de 12 pessoas,
eu já só vou poder escolher, ou escolho 0 homens e 7 mulheres, ou escolho um homem, ou escolho 2. E porquê? Porque o André já vai estar incluído na festa, já vai estar presente. Então eu não posso escolher, deste grupo de 12 pessoas, não posso escolher 3 homens. Tá bom? Então, se eu escolher um homem, tenho que escolher 6 mulheres. E se eu escolher 2 homens, tenho que escolher 5 mulheres. Deste modo, eu posso escolher das 7 mulheres, escolhê-las todas, e dos 5 homens, não escolher nenhum. Portanto, isto aqui é igual a 1, esta parcela. Mais, portanto, escolhendo 6 mulheres das 7 que se pode escolher do grupo, hum, e escolhemos dos 5 homens apenas um. Portanto, é 7 vezes 5. Mais, portanto, posso escolher das 7 mulheres 5 e dos 5 homens escolher 2. Portanto, a probabilidade tem que vir em percentagem. Portanto, multiplicamos tudo isto por 100. E vamos ficar com 31,1%. Pelo que a resposta certa vai ser a opção B. Exercício 4. Num referencial ortonormado x ou y estão representados vários pontos não coincidentes representados sobre uma reta R e os restantes que estão representados são pontos não colineares entre si e que não pertencem a esta reta. 9 desses pontos, representados no referencial, não pertencem à reta R e um certo número de pontos pertencem a esta mesma reta. Nestas condições, sabe-se que é possível formar 1110 triângulos diferentes. Quantos pontos estão representados sobre a reta R? Ora, então eu vou chamar de N o número de pontos que estão representados sobre a reta R. Ok? E portanto, como vocês sabem, um triângulo tem 3 vértices, não é? E por isso, digamos ABC, hum, e por isso, para eu ter um triângulo, é necessário que os 3 pontos não estejam sobre a mesma reta. Ok? Ou seja, nós, neste caso, nestas condições, não podemos escolher 3 pontos da reta R. Ok? Então, vamos ter que, em primeiro lugar, escrever em função de n quantos pontos, quantos triângulos diferentes, aliás, é possível formar. Então, podemos escolher um ponto que não seja da reta e dos n pontos que temos representados sobre a reta R, escolher 2. E porquê combinações? Porque se vocês repararem bem, ter o triângulo ABC ou ter o triângulo, eh, sei lá, CAB, é a mesma coisa. Não interessa a ordem pela qual eu escolho os vértices. Mais, portanto, posso escolher 2 que não sejam da reta e dos N que são da reta, escolher um. Ou então, eu posso escolher até 3 pontos que não sejam da reta R, não é? Então, isto vai ser igual a 1110. Ou seja, 9, que é combinações de 9, 1 a 1, não é? Vezes combinações de n 2 a 2, ou seja, n fatorial, sobre 2 vezes n menos 2 fatorial, mais combinações de 9, 2 a 2, que é 36, vezes n. Portanto, isto é combinações de n 1 a 1, é igual a n. Mais
as combinações de 9, 3 a 3, que é igual a 84. E isto tem de ser igual a 1110. Então, vamos ter que resolver esta equação. Portanto, agora, eu tenho que arranjar uma maneira de fazer desaparecer este n-2 fatorial. E eu vou fazer isso do seguinte modo. Portanto, n fatorial, que está no numerador, é o mesmo que n vezes n-1 vezes n-2 fatorial. Portanto, vai cortar. Mais 36n. E agora, portanto, 84 menos 1110 vai dar menos 1026. Multiplicando ambos os membros igual a 0. Multiplicando agora ambos os membros por 2, e depois de tudo estar simplificado, eu vou ficar com a equação 9n ao quadrado mais 63n menos 2052 igual a 0. Aqui eu tenho que considerar a solução positiva e inteira que me der. Portanto, o n vai ser igual a 12, o que significa que há 12 pontos representados sobre a reta R. Exercício 5. Seja ômega o espaço de resultados associado a uma certa experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos possíveis e não certos desse espaço de resultados, tais que a probabilidade do acontecimento complementar ao de A é igual a 0,25, a probabilidade de não B sabendo A é igual a 2/3 da probabilidade de B sabendo A, e que a probabilidade de B interseção com A que é igual a 9/14 da probabilidade de A união com B. Calcula a probabilidade de B e averigue se os acontecimentos A e B são independentes. Ora, então, se a probabilidade de não A é 0,25, então a de A vai ser 1 menos 0,25. Portanto, 0,75. Ou, se preferirem, 3/4. Então, nós sabemos que a probabilidade de não B sabendo A, que é 2/3 da probabilidade de B sabendo A, e que a probabilidade de não B sabendo A, que é igual à probabilidade de não B intersetado com a dividir pela probabilidade de A, e isto é igual a 2/3 da probabilidade de B da probabilidade de B intersetado com A sobre a probabilidade de A. Ora, se multiplicarem ambos os membros pela probabilidade de A, portanto, vai desaparecer, não é? Para além disso, a probabilidade de não B interseção com A é igual ao quê? Se eu desenhar aqui o conjunto B e o conjunto A, portanto, não B interseção com A, portanto, não pertence a B e pertence a A. Portanto, é isto aqui. Ou seja, vai ser a probabilidade de A menos a interseção de A, menos a probabilidade da interseção de A com B. Isto é igual a 2/3 da probabilidade da interseção com B. A probabilidade de A era 3/4, e por isso 3/4 vai ser igual a 5/3 da probabilidade de A interseção com B. E deste modo, a probabilidade da interseção de A com B vai ser 3/4 vezes 3/5, que é como quem diz 9/20. Agora que sabemos a probabilidade de A interseção com B, podemos calcular a probabilidade de B através desta igualdade. Então, a probabilidade de B interseção com A
é 9/14avos de A união com B, da probabilidade de A união com B, e isso é a probabilidade de A, que nós tivemos a ver que era 3/4, mais a probabilidade de B, que não sabemos, menos a probabilidade de A interseção com B. Portanto, 9/20avos. A probabilidade de B interseção com A, portanto, é 9/20avos também. Isto vai ser igual a 9/14avos. E agora, reparem, tenho aqui 3/4 menos 9/20avos. Portanto, 3/4 é o mesmo que 15/20avos. Portanto, depois menos 9/20avos. Isto vai dar 6/20avos. É como quem diz 3 décimos. E por isso, isto vai ser o mesmo que 3 décimos mais a probabilidade de B. Então, eu se dividir, ou se multiplicar, vá, por 1/9 ambos os membros, os 9 desaparecem. Portanto, vou ficar com 1/20avos igual a 1/14 vezes 3 décimos mais a probabilidade de B. E agora vou ficar com, portanto, multiplicando ambos os membros por 14, fico com 14/20avos igual a 3 décimos mais a probabilidade de B. Ou seja, a probabilidade de B vai ser 14/20avos menos 6/20avos. E por isso, a probabilidade de B vai ser 8/20avos, ou seja, 2/5. Por fim, pediam-nos para averiguarmos se os acontecimentos A e B eram independentes. Portanto, dois acontecimentos A e B são independentes se e só se a probabilidade de A interseção com B for igual à probabilidade de A vezes a de B. Então, a probabilidade de A interseção com B é 9/20avos. A probabilidade de A era 3/4 e a de B era 2/5. Por isso, a probabilidade de A vezes a probabilidade de B vai dar 6/20avos e isto vai ser diferente da probabilidade da interseção. Pelo que A e B não são acontecimentos independentes. Exercício 6. Na figura em baixo está representada num referencial ortonormado ao XYZ uma pirâmide quadrangular regular ABCDV. Os vértices A e C têm coordenadas 2, 1, 0 e 0, -1, 2, respectivamente, e as coordenadas do vértice V da pirâmide são 3, -1, 2. A linha A, qual destas retas é perpendicular ao plano que contém a base da pirâmide e que passa pelo ponto P de coordenadas 1, 2, -1? Ora então, o plano que contém a base da pirâmide é o plano ABC, que eu vou aqui representar. E, portanto, eles no enunciado referem-se à reta perpendicular a este plano. Ora, então A e C são dois pontos do plano e, por isso, o vetor AC vai ser perpendicular a este vetor diretor da reta, que eu lhe chamei de R. Ora, então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor AC vai ser perpendicular a R e, consequentemente, o produto escalar entre o vetor AC e o vetor R vai ser 0. Se calcularmos as coordenadas de AC, portanto C menos A, vai dar -2. -2, 2. E onde reparar que até nem vai ser necessário, para excluir hipóteses, não vai ser necessário até usar o produto escalar.
Porque se vocês repararem, o vetor AC, as coordenadas do vetor AC são todas o dobro das coordenadas destes dois vetores. E por isso, isso quer dizer que estes dois vetores têm, portanto, são paralelos. E por isso, como eles têm de ser perpendiculares, podemos excluir estas duas opções. Mas podemos confirmar, portanto, menos 2, 2 e menos 2, 1, menos 1. Portanto, isto vai dar 4. Portanto, menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, não é? Menos 2. Portanto, sim, dá 0. Então agora, qual das duas opções é que é a correta? A B ou a C? Ora, nós temos que garantir que a reta passa pelo ponto de coordenadas 1, 2, menos 1. Então, vamos começar por verificar se é a opção C. E eu vou substituir na equação vetorial da reta, aqui o x, y, z, pelas coordenadas, portanto, 1, 2, menos 1. Portanto, 1, 2, menos 1. Igual a 3 menos 2k, não é? Portanto, menos 2 vezes k. Portanto, 3 menos 2k, menos 4, mais k, 2, menos k. Com a k pertencente a R. E assim, portanto, a primeira coordenada, que é 1, é igual à primeira coordenada. Portanto, 1 igual a 3 menos 2k. A segunda coordenada, que é 2, é igual à segunda coordenada. E a terceira, menos 1, é igual à terceira coordenada. Na primeira equação, o k vai ser igual a 1. E onde reparar que nas outras duas equações o k vai dar valores diferentes. E teríamos que obter o k sempre com o mesmo valor. O que não acontece. Portanto, isto quer dizer que o sistema é impossível e por isso não existe nenhum k para o qual aquele ponto de coordenadas 1, 2, menos 1 pertença, portanto, a esta reta. Por isso, terá que ser a opção B, que até podemos confirmar. Portanto, 1, 2, menos 1 é igual a menos 1, 3. Aliás, até vou já. Portanto, menos 1, menos 2k. 3 mais k, menos 2, menos k. Com o k pertencente a R. E por isso, 1 é igual a menos 1, menos 2k. 2 é igual a 3 mais k. E menos 2, aliás, menos 1, é igual a menos 2, menos k. Por isso, nós vamos ter k igual a menos 1 na primeira equação. E na segunda. E na terceira também. Isto quer dizer que o sistema será possível e por isso existe um valor de k para o qual aquele ponto pertence a esta reta. Assim, a opção correta será a opção B. A linha B. Seja alfa a mediatriz do segmento reta AV. Seja A um número real negativo, de modo que o ponto Q pertença à mediatriz do segmento reta AV. Determina as coordenadas do ponto Q. Ora, então, o ponto A tem de coordenadas 2, 1, 0 e o ponto V tem de coordenadas 3, menos 1, 2. Então vamos determinar a equação da mediatriz. Começando por usar as coordenadas do ponto A, portanto, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado, não é? Portanto, z ao quadrado. Igual a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, mais z menos 2 ao quadrado. Portanto, as raízes desaparecem e vamos ficar desenvolvendo isto com
x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 2y mais 1 mais z ao quadrado. E no segundo membro ficamos com x ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado mais 2y mais 1 mais z ao quadrado menos 4z mais 4. Portanto, tudo o que está ao quadrado vai desaparecer. Portanto, o x ao quadrado corta com o x ao quadrado, o y ao quadrado com o y ao quadrado e o z ao quadrado com o z ao quadrado. Então, quando nós simplificamos isto, vamos ficar com 2x menos 4y mais 4z menos 9 igual a 0. Uma vez que o ponto Q pertence à mediatriz, então vamos substituir as coordenadas de Q na equação da mediatriz. Então, vamos ficar com 2 vezes a ao quadrado menos 3 meios menos 4a mais 4 vezes 3 meios de a. Menos 9 igual a 0. E por isso ficamos com 2a ao quadrado menos 3 menos 4a mais 6a menos 9 igual a 0. Portanto, ficamos com o seguinte. Portanto, 2a ao quadrado mais 2a menos 12 igual a 0. E isto vai-me dar duas soluções. Portanto, vai-me dar o a igual a menos 3 e o a, portanto, o a igual a 2. Mas no enunciado diz que o a é um número real negativo. Então vamos ter que considerar o a igual a menos 3. Substituindo agora o a por menos 3, vocês irão concluir que o ponto Q terá de coordenadas 15 meios menos 3 menos 9 meios. Exercício 7. No referencial ortonormado x ou y da figura em baixo estão representados o quadrado OABC e o retângulo OPQR. Os pontos A e P pertencem ao semi-eixo positivo ao x e os pontos C e R ao semi-eixo positivo ao y. O ponto Q pertence ao interior do quadrado OABC. Sabe-se que o comprimento de OA é igual a A, que o comprimento de OP é igual a B e que o comprimento do segmento de reta RC que é igual a B. Prove que as retas QB e IRP são perpendiculares. Então, vamos começar por calcular as coordenadas dos pontos Q, B, R e P. Nós temos que o comprimento de OA que é igual a A e que o comprimento de OP é igual a B. E que o comprimento de RC é igual a B também. Então o que é que isto me permite concluir? Reparem nas coordenadas de B. Não se esqueçam que OABC é um quadrado. E por isso o comprimento de OA é o mesmo que o comprimento de AB. Não é? E por isso o ponto A tem da abscissa A. Não é? E a abscissa de B é a mesma da do ponto A. Portanto, A. E a ordenada vai ser a mesma também. Porque é um quadrado, não é? Por isso, AB vai ter também de comprimento A. Então, em seguida, reparem que o comprimento de OP é igual a B. Então, a abscissa do ponto P será B.
e a ordenada será zero. Relativamente ao ponto R, reparem no seguinte. Portanto, o ponto R tem de abscissa zero, não é? E qual é que vai ser a ordenada? Bom, eu sei que OC, não é? Tem comprimento A. E por isso, a ordenada de R vai ser A menos B. Portanto, este comprimento aqui menos este. Portanto, A menos B. O ponto Q vai ter a mesma ordenada, não é? A menos B. E vai ter a mesma abscissa do ponto P, que é B. Então agora reparem. O vetor QB tem de coordenadas B menos Q. E por isso vai ter de coordenadas A menos B, A menos A menos B. Ou seja, A menos B, B. O vetor RP tem de coordenadas P menos R. Por isso, vai ter de coordenadas B menos A mais B. Então agora, para provarmos que estas retas QB e RP são perpendiculares, vamos ter que mostrar que os seus vetores diretores também são perpendiculares e por isso o produto escalar entre QB e RP será zero. Então, o vetor QB tem de coordenadas A menos B, B, e o RP B menos AB. B menos A mais B, aliás. Então ficamos com A menos B vezes B mais B vezes menos A mais B. Ou seja, ficamos com AB menos B ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Portanto, o AB corta com o menos AB e o menos B ao quadrado com o mais B ao quadrado e assim vai dar zero, pelo que as retas QB, portanto logo as retas QB e RP são perpendiculares. Exercício 8. Considera a função f com este domínio, definida por f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2. A linha A. Estude f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos em todo o seu domínio. Na sua resposta, apresente os intervalos, o ou os intervalos de monotonia e, caso existam, determine o ou os extremos relativos da função. Ora, vejamos. Então, eu para calcular a função derivada, uma vez que pedem-nos para estudar a monotonia de f, eu vou usar esta regra de derivação. Portanto, a derivada de u elevado a alfa vai ser alfa vezes a derivada de u vezes u elevado a alfa menos 1. Ok? A função f, portanto f de x, é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 elevado a 1 meio. Tá bom? Portanto, a raiz quadrada é elevado a 1 meio. E por isso, a derivada de f vai ser, portanto, 1 meio vezes a derivada de x ao quadrado menos 3x mais 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 2 elevado
a 1 meio, sim, menos 1. E isto vai dar 1 meio vezes 2x menos 3 vezes x, sim, x ao quadrado menos 3x mais 2 elevado a menos 1 meio. Que eu vou escrever como 2x menos 3 sobre a raiz quadrada, aliás, duas vezes a raiz quadrada, de x ao quadrado menos 3x mais 2. Então agora vamos resolver a equação f' de x igual a zero. E por isso, 2x menos 3 vai ser igual a zero e agora atenção, portanto, x ao quadrado menos 3x mais 2 vai ser maior do que zero. E porquê é que não é maior ou igual que zero? Não é? Uma vez que é uma raiz quadrada, o que está lá dentro tem de ser maior ou igual. Só que o que está no denominador não pode ser igual a zero. Ok? Então fica só maior. Assim, o x vai ser igual a 3 meios. E o x tem de pertencer ao intervalo de menos infinito a 1, excluindo 1, não é? Unido com 2 a mais infinito. Portanto, é o domínio da função, não é? Exceto, portanto, ali o 1 e o 2. E vocês vão de reparar que o 3 meios, portanto, 3 meios, nem é domínio sequer da função. Ok? Então, como é que nós vamos fazer o estudo desta função? Vamos lá fazer o quadro de monotonia. Portanto, a função f, tínhamos visto que tinha domínio de menos infinito a 1, fechado no 1, a função f, ok? Unido com 2 a mais infinito. Portanto, a função derivada é que não inclui, o domínio da função derivada é que não inclui o 1 e o 2. Portanto, aqui não está definido. Eu incluí aqui o 3 meios. Não precisava, mas era só para vocês visualizarem. Portanto, aqui a função f também não está definida. E assim, vou começar por calcular o f' de 0, não é? Portanto, o 0 é menor do que 1, vamos tentar ver qual é que é o sinal da f' de 0. E f' de 0 vai ser, portanto, menos 3 sobre 2 raiz de 2. Portanto, vai ser negativo, ok? E a função vai ser decrescente. Uma vez que a função está a decrescer e depois vai chegar ao ponto da posição 1, vamos ter um mínimo relativo, não é? Para além disso, se calcularmos o f' de 3, vocês irão obter 3 sobre 2 raiz de 2. Portanto, o 3 que vai-nos dar, que é maior do que 2 e vai-nos dar o f' de 3, o sinal da função derivada no intervalo de 2 a mais infinito. Portanto, é positiva, pelo que vai ser crescente nesse intervalo. Ora, a função vai, entre aspas, né, recomeçar no ponto da abscissa 2 e a partir daí vai começar a crescer. Pelo que no ponto de abscissa 2 temos um mínimo relativo também. Então, nós temos um mínimo relativo para x igual a 1 e para x igual a 2. E é engraçado, se vocês repararem, o f de 1 vai ser igual a 0 e o f de 2 também vai ser igual a 0. Então agora vamos ver quando é que a função é crescente e quando é que é decrescente. Portanto, a função é crescente no intervalo de 2 a mais infinito. E podem incluir aqui o 2, tá bom? E é decrescente
no intervalo de menos infinito a 1. A linha B. Estude, sem recorrer à calculadora, a função f quanto à existência de assíntotas não verticais. Ok, então vamos começar por ver para quando o x tende para menos infinito. Portanto, o m, o declive da assíntota, vai ser igual ao limite quando x tende para menos infinito. Vamos começar por estudar para quando o x tende para menos infinito de f de x sobre x. Ok? E então, isto vai ser, portanto, o limite, quando x tende para menos infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2. Isto sobre x. Não se esqueçam que o módulo de x é igual à raiz quadrada de x ao quadrado. Eu posso definir por ramos da seguinte maneira. Portanto, é menos x quando o x é menor ou igual que zero, e é igual a x quando o x é maior que zero. Assim, como estamos a trabalhar aqui com este primeiro ramo, reparem no seguinte: eu vou acrescentar um sinal de menos antes do limite e vou acrescentar um sinal de menos aqui no denominador. Portanto, fico com isto. E agora, fico com menos o limite, quando x tende para menos infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado. Isto vai ser menos o limite quando x tende para menos infinito da raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado. E agora, se repararem bem, a fração que está dentro da raiz, eu vou parti-la em 3. Ou seja, portanto, x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 1, menos 3x sobre x ao quadrado, portanto o x corta com o quadrado, mais 2 sobre x ao quadrado. Se substituírem agora o x por menos infinito, irão obter menos a raiz quadrada de 1. E por isso, isto vai dar menos 1. Então, vamos calcular agora o b. Portanto, o b é o limite quando x tende para menos infinito de f de x menos mx. Ou seja, é o limite quando x tende para menos infinito da raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 mais x. Não é? Portanto, o m é igual a menos 1. E agora vou fazer o seguinte para resolver o limite. Portanto, é igual ao limite quando x tende para menos infinito de raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 mais x, não é? Isto vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 menos x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 menos x. Então, no numerador, temos uma diferença de quadrados. E ficamos com x ao quadrado menos 3x mais 2 menos x ao quadrado. Portanto, o x ao quadrado corta com menos x ao quadrado, tudo sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 menos x. Então agora, reparem que vou partir esta fração em duas, portanto, mais 2 menos x, mais o limite, quando x tende para menos infinito, de 2 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre menos x.
E, portanto, este limite aqui, vocês irão ver que não há uma indeterminação e que vão ficar com 2 sobre mais infinito. Portanto, este limite aqui vai ser zero. Hum, e assim, ficamos só com este limite para resolver. Ficamos com o limite quando x tende para menos infinito de menos 3x sobre. hum, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência e vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado vezes 1 mais, aliás, menos 3 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado menos x. Portanto, vamos ficar com o limite quando x tende para menos infinito. Ora, eu aqui vou ficar com a raiz quadrada de x ao quadrado vezes a raiz quadrada disto aqui. E a raiz quadrada de x ao quadrado tivemos a ver que era igual ao módulo de x. E quando o x tende para menos infinito, portanto usamos aquele primeiro ramo da função módulo. Portanto, fica menos x. Portanto, menos x vezes a raiz quadrada de 1 menos 3 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado menos x. Eu agora até posso colocar o menos x em evidência no denominador, ficando com menos 3x sobre menos x vezes a raiz quadrada de 1 menos 3 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado e agora mais 1, ok? Atenção aos sinais. E assim, o menos corta com o menos, não é? E o x com o x. Se substituírem o x por menos infinito, já não vai dar indeterminação e vão ficar com 3 meios. Assim, quando o x tende para menos infinito, temos uma assíntota oblíqua de equação menos x mais 3 meios. Vejamos agora quando o x tende para mais infinito. Portanto, a resolução é muito semelhante. Portanto, temos o limite quando x tende para mais infinito da raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2. E por isso, x vai ser o mesmo que a raiz quadrada de x ao quadrado, quando x tende para mais infinito. Portanto, estamos a usar aquele segundo ramo da função módulo. E isto é igual ao limite, quando x tende para mais infinito, da raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado. Vamos partir mais uma vez a fração em 3, ficando com o limite, quando x tende para mais infinito, da raiz quadrada de 1 menos 3 sobre x ao quadrado mais 2 sobre x ao quadrado. E isto vai dar 1. Então, por fim, vamos calcular o valor do b, quando o x tende para mais infinito. Portanto, é o limite de f de x menos mx, não é? Portanto, menos x. Por isso, vamos ter que multiplicar pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 mais x e dividir pela raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 mais x. E isto vai dar menos 3x mais 2 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2 mais x. Portanto, eu posso partir mais uma vez a fração em duas, e este limite aqui, portanto, de 2 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x mais 2
mais x, aliás, isto vai ser 2 sobre mais infinito. Se substituírem o x por mais infinito, isto vai dar zero, este limite todo. E eu aqui vou já fazer o seguinte, portanto, colocar o x ao quadrado em evidência, 1 menos 3 sobre x, mais 2 sobre x ao quadrado, mais x. Ficando assim com, ora, aqui tem a raiz quadrada de x ao quadrado, vai ser x, não é? Quando o x tende para mais infinito, mais uma vez o segundo ramo, aquele segundo ramo da função módulo, e vou ficar com menos 3x sobre x vezes a raiz quadrada de 1 menos 3 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado mais x. Mais uma vez, coloco o x em evidência. Da outra vez era menos x, agora é x. Portanto, menos 3x sobre x vezes a raiz quadrada de 1 menos 3 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado mais 1. E isto vai dar menos 3 meios. Portanto, o x cortava com o x, não é? E assim, para quando o x tende para mais infinito, temos uma assinta oblíqua da equação x menos y igual a x menos 3 meios. Exercício 9. Seja f uma função contínua em R cujo contradomínio é o intervalo fechado de 1 a 2. Qual poderá ser o valor deste limite? Ora, então, nós temos aqui o limite quando x tende para 0 de f de x vezes o seno de 3x sobre x menos 2x sobre x. Ora, então, isto é o mesmo que o limite quando x tende para 0 de f de x vezes o limite quando x tende para 0 do seno de 3x sobre x menos 2. Portanto, o produto dos limites menos 2. Este limite aqui, do seno de 3x sobre x, vocês sabem que o limite, quando o x tende para 0, do seno de x sobre x, que é igual a 1. Então, reparem que se eu acrescentar aqui um 3, portanto, se multiplicar no interior do limite por 1/3, cá fora tem que multiplicar por 3, para não alterar o valor do limite. E assim, vou ficar com o seguinte, portanto, o limite, quando x tende para 0, de f de x, vezes 3. Portanto, eu até vou escrever aqui 3 vezes o limite. Menos 2. Atenção que f de x, portanto, o enunciado diz que o contradomínio é de 1 a 2. Pelo que f de x está compreendido entre 1 e 2. Assim, o limite de quando x tende para 0, de f de x, também tem que estar compreendido entre 1 e 2. Eu vou chamar o limite, este limite, de L, ok? Vou representar o valor do limite por L. E então, em função de L, o limite que se queria calcular é 3L menos 2. Eu sei que L estava compreendido entre 1 e 2, então 3 vezes L vai estar compreendido
entre 3 e 6. E por isso 3L menos 2 vai estar compreendido entre 1 e 4. Então, não pode ser 0, porque está fora daquele intervalo. Também não pode ser menos 2 e 5 também não pode ser. Portanto, a opção correta é mesmo a opção B. Exercício 10. Um certo antibiótico foi administrado ao Carlos às 8 da manhã. Ao longo de 24 horas, a massa em miligramas do antibiótico presente no corpo do Carlos, até horas após a administração deste, é dada por esta função M. Considere a seguinte afirmação. Entre as 10 horas da manhã e uma certa hora, verificou-se que a taxa de variação média era de menos 10. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da sua calculadora, que hora é essa e explique o significado da afirmação no contexto do problema. Apresente o resultado em horas e minutos, com os minutos arredondados às unidades. Ora, então, na afirmação diz entre as 10 horas da manhã, portanto 2 horas depois do antibiótico ter sido administrado, e uma certa hora, verificou-se que a taxa de variação média era de menos 10. Ou seja, a taxa de variação média entre 2 e T, que eu não sei, portanto, T horas após a administração do antibiótico, que é igual a menos 10. Então vamos lá ver, em função de t, a que é igual a taxa de variação média, que vai ser m de t menos m de 2 sobre t menos 2. E isto tem de ser igual a menos 10. Ora, portanto, m de t, 425, sobre 2, mais e elevado a 0,35t, mais m de 2, e eu posso-vos dizer já que m de 2 vai dar aproximadamente 105,886. No enunciado pede para, nos cálculos intermédios, arredondarmos às milésimas, sobre t menos 2 igual a menos 10. Então, na calculadora, vão representar duas funções, portanto, uma com esta expressão, substituem o t pelo x, não é? Portanto, esta é a nossa primeira função, e a outra, y igual a menos 10, portanto, uma reta horizontal. Esta é a segunda função a escrever na calculadora. E assim, vocês irão perceber o seguinte. A função y1 tem este aspecto. E depois temos a reta horizontal da equação y igual a menos 10. E a abscissa do ponto de interseção e arredondado às centésimas, como pede o enunciado, é 11,96. Então, vamos dar o resultado em horas e minutos arredondado às unidades. Portanto, vai ser 11 horas, não é? E qualquer coisa minutos. Então, temos que saber quantos minutos são. Ou seja, eu sei que uma hora são 60 minutos e por isso 0,96 horas vão ser x minutos. E o x vai dar 58. Assim, o t vai ser 11 horas e 58 minutos.
Relendo a afirmação, portanto, entre as 10 horas da manhã e 11 horas e 58 minutos depois do antibiótico ter sido administrado, ou seja, às 19 horas e 58 minutos, esta sim é a hora pedida, hum, verificou-se que a taxa de variação média era de menos 10. Por fim, temos que explicar o significado da afirmação. E o que é que esta afirmação quer dizer? Quer dizer que, em média, atenção, é importante dizer isto, em média, a massa em miligramas do antibiótico presente no corpo do Carlos decresceu 10 miligramas entre, por hora, entre as 10 horas da manhã e as 19 horas e 58 minutos. Exercício 11. Seja θ um argumento de Z e seja Z este número complexo aqui. O número complexo Z é igual a qual das opções? Portanto, vamos simplificar este complexo Z. Portanto, temos ali cosseno de θ menos I seno de θ sobre seno de θ mais I cosseno de θ à quinta. Não se esqueçam que é elevado a I θ é igual a cosseno de θ e seno de θ. Mais I seno de θ, aliás. E assim, isto vai ser igual a quê? Para começar, lembrem-se que o cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. E que o seno de menos θ é menos seno de θ. Então, vou ficar com cosseno de menos θ mais seno, e seno, aliás, de menos θ. Sobre. Agora, o cosseno, aliás, o seno de θ é igual ao cosseno de π sobre 2 menos θ. Ok? E que o cosseno de θ é igual ao seno de π sobre 2 menos θ. Então, ficamos com cosseno de π sobre 2 menos θ mais I seno de π sobre 2 menos θ elevado a 5. Isto tudo para quê? Reparem que eu agora posso escrever na forma trigonométrica deste modo, não é? Como é elevado a I vezes menos θ sobre é elevado a I vezes π sobre 2 menos θ elevado a 5. Assim fico com E elevado a I vezes menos θ menos π sobre 2 menos θ elevado a 5. Assim, isto vai ser igual a E elevado a menos aliás, é elevado a I vezes menos 5π sobre 2. Portanto, o 5 passa a multiplicar no argumento, ok? E isto vai ser igual a menos I. Assim, a opção correta é a opção B. Exercício 12. Em C, conjunto dos números complexos, sabe-se que o polinómio que temos aqui tem duas raízes, portanto, I menos I. Os afixos no plano complexo dessas raízes são vértices de uma figura geométrica. Determine o valor exato do perímetro dessa figura. Ora, então, vejamos o seguinte. Vamos determinar as raízes todas as raízes daquele polinómio.
sabemos que uma delas é I. Vamos usar a regra de Ruffini. Portanto, vou colocar aqui os coeficientes. 1 menos 2, 6, menos 2, 5. Então, vou baixar 1, multiplico por I, fica I. Portanto, menos 2 mais I. Multiplico menos 2 mais I por I, fica menos 1 menos 2i. Portanto, quando somado, fico com 5 menos 2i. Multiplicando 5 menos 2i por i, vai ficar 2 mais 5i. E por isso fico com 5i. E por fim, multiplicando 5i por i, isto vai dar menos 5. E temos cá está resto zero. Podemos usar mais uma vez a regra do Ruffini. Outra raiz é o menos i. Baixamos o 1 de novo. Multiplicamos por menos i. Portanto, ficamos com menos 2. Multiplicamos por menos i outra vez. Ficamos com 2i. Portanto, somando fica 5. E depois menos 5i. E dá resto zero outra vez. Portanto, o tal polinómio z à quarta menos 2z ao cubo mais 6z ao quadrado menos 2z mais 5. Isto é o mesmo que z menos i vezes z mais i vezes, e agora reparem nos coeficientes, vai ser z ao quadrado menos 2z mais 5. Vamos ver então quais são as outras raízes do polinómio. Portanto, igualamos a zero. E ficamos com z igual a i, ou z igual a menos i, ou, usando a forma resolvente, z igual, portanto isto vai dar 2 mais ou menos a raiz de menos 16 sobre 2. Portanto, isso é o mesmo que z igual a i, ou z igual a menos i, ou z igual a 2 mais ou menos 4i. E assim, as 4 soluções vão ser as seguintes. Portanto, z igual a i. Portanto, tínhamos de dividir aqui por 2 também. Z igual a i, z igual a menos i. Portanto, i menos i. 1 menos 2i é outra solução. E 1 mais 2i é uma outra solução. 1 mais 2i. E agora vamos representar as raízes do polinómio no plano complexo. E por isso, uma delas é o i. Portanto, está representada aqui neste ponto, que eu vou chamar A. Temos o menos i. Portanto, vou-lhe chamar aqui de ponto B. Temos, portanto, um outro com a parte imaginária igual a menos 2 e parte real igual a 1. Portanto, ponto C. E temos outro com parte imaginária 2 e parte real 1. Por isso, temos aqui o ponto D. E assim vamos ficar com a seguinte figura geométrica. Temos aqui a verde. E então, o perímetro vai ser igual,
Portanto, este comprimento DC, não é? Que é igual a 4. Mais o comprimento de AB, que é 2. E temos que somar este comprimento AD e o BC também. Vamos então descobrir qual é que é o comprimento de AD e o de BC. Para isso, vou usar a fórmula, portanto, vou usar a distância entre dois afixos, que é o seguinte, portanto, no caso de AD, o complexo A é o I, não é? Menos o complexo D, o complexo 1 mais 2i, que tem como afixo o ponto D, e isto é igual, portanto, a I menos 1 menos 2i. Ou seja, o módulo de menos 1 menos i. E isto vai dar a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. E isto é a raiz de 2. A distância BC, portanto, é a distância entre o afixo do complexo menos i e o complexo 1 menos 2i. Isto vai ser igual ao módulo de menos i menos 1 mais 2i. E ficamos com menos 1, o módulo de menos 1, mais i. E isto vai dar a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 2 também. E assim, portanto, 4 mais 2, mais o comprimento da AD, que é a raiz de 2, mais o da AC, que também é a raiz de 2, e ficamos com 6 mais 2, raiz de 2. Exercício 13. Na figura em baixo está representada uma circunferência com centro no ponto O e de raio 3. Os diâmetros EF e GH são perpendiculares. Considere que o ponto B se desloca sobre o arco FG. Os pontos A, C e D acompanham o movimento do ponto B de tal forma que as cordas AB e CD permanecem sempre paralelas a EF e que AD e BC são sempre diâmetros da circunferência. Os pontos I e J também acompanham o mesmo movimento, de tal forma que são sempre os pontos de interseção do segmento de reta GH com o segmento de reta AB e CD, respectivamente. Para cada posição do ponto B, seja x a amplitude do ângulo FOB. Mostre que a área A da região sombreada, em função de x, é dada por esta expressão que temos aqui. Ora, então, a área assombreado vai ser igual ao quê? Reparem que eu tenho aqui um setor circular. Este setor aqui. E tenho até 4 setores iguais a este. Aqui, aqui e aqui tem outro. Então, vai ser 4 vezes a área deste setor circular aqui. A área daquele setor circular vai ser x vezes o raio ao quadrado, que o raio é 3, não é? Portanto, 3 ao quadrado sobre 2. Para além disso, vamos somar 2 vezes a área do triângulo ABO. Assim, vamos ficar com 18x mais 2 vezes. Ora, se a base do triângulo ABO for AB, não é? Então vai ser 2 vezes o comprimento de IB. E por isso a altura será
IO. A dividir por 2, não é? Portanto, o 2 corta com o 2. E agora vamos, em função de x, descobrir o comprimento de IB e de IO. Para isso, eu vou desenhar aqui o triângulo OBI. Portanto, OBI. Este ângulo aqui tem de amplitude π sobre 2 menos x. Deste modo, eu sei que o seno de π sobre 2 menos x vai ser IB, o comprimento de IB, sobre o comprimento da hipotenusa, que é OB, que é 3. É um raio da circunferência. Assim, IB, o comprimento de IB, será 3 vezes o seno de π sobre 2 menos x, que é cosseno de x. Para além disto, eu sei também que o cosseno de π sobre 2 menos x é igual a IO sobre 3. E assim, IO, o comprimento de IO, vai ser 3 vezes o cosseno de π sobre 2 menos x, ou seja, 3 seno de x. Então, vamos continuar. A área assombreado vai ser agora 18x mais 2 vezes 3 cosseno de x, portanto o comprimento de IB, vezes 3 vezes seno de x. Ou seja, vai dar 18x, portanto 18x, mais 18 seno de x cosseno de x. Se forem ao enunciado, vocês terão uma identidade trigonométrica que diz seno de A mais B que é igual a seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Portanto, aqui o seno de x mais x, ou seja, o seno de 2x, não é? Vai ser igual a 2 seno de x cosseno de x. E por isso, 1 meio do seno de 2x vai ser igual a seno de x cosseno de x. Portanto, ficamos com o seguinte: 18x mais 18 vezes 1 meio do seno de 2x. E agora sim, podemos colocar em evidência 9. Portanto, isto aqui vai dar 9 seno de 2x, não é? Por isso vamos ficar com 9 vezes 2x mais seno de 2x. Como queríamos mostrar. Exercício 14. Seja G a função definida por ramos deste modo, sendo k um número real diferente de zero. Mostre que é possível que a função G seja contínua no ponto da posição 1 e determine o valor de k para o qual a função é contínua. Então a função é contínua, a função G é contínua, se o limite quando x tende para 1 menos, contínua no ponto da posição 1, de G de x, isto tem de ser igual a G de 1 e também tem de ser igual ao limite quando x tende para 1 mais de G de x. Portanto, estes três valores têm que ser iguais. Então, vamos começar por ver se é possível que ela seja contínua. Vamos ver se o limite quando x tende para 1 menos, se é igual a G de 1. Aliás, ela é contínua. É possível ela ser contínua, porque diz aqui, mostra que é possível. Ok? Portanto, o limite quando x tende para 1 menos de e elevado a x menos 1
menos e elevado a menos x mais 1 sobre x menos 1. E isto, fazendo aqui y igual a x menos 1, como o x tende para 1 menos, então o y irá tender para 0 menos. Portanto, fizemos aqui uma mudança de variável e vamos ficar com o limite, quando y tende para 0 menos, de e elevado a y menos e elevado a menos y sobre, portanto, sobre y, que é igual a x menos 1. E agora reparem no que eu vou fazer para resolver este limite. Eu vou somar 1 e subtrair 1. Ou seja, é elevado a y menos 1 menos é elevado a menos y mais 1 sobre y. Para quê? Para eu poder usar este limite notável. Ou seja, o limite, quando y tende para 0 menos, vai ser e elevado a y menos 1 sobre y, mais o limite, quando y tende para 0 menos, atenção aos sinais, de menos e elevado a menos y, mais 1, sobre y, e isto, o primeiro limite vai ser igual a 1, e o segundo, eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador por menos 1, ficando com isto. E assim, este limite aqui também é 1 e ficamos com 2, pelo que vai ser igual a g de 1. Vamos agora ao outro limite lateral. Então, vamos ver para que k é que a função é contínua no ponto da posição 1. A primeira coisa a fazer será, no denominador, colocar o k em evidência. Ficamos com k vezes x menos 1. E agora vou fazer mais uma mudança de variável, y igual a x menos 1, e como o x tende para 1 mais, então o y vai tender para 0 mais. E assim ficamos com o limite, quando x tende para 1 mais, de quando y tende para 0 mais, de e elevado a y. Atenção que x menos 2 é o mesmo que x menos 1 menos 1. Por isso, vai ser mais y menos 1. Eu vou passar o k para fora do limite, portanto, 1 sobre k vezes o limite, sobre y. E vou partir a fração em 3, em 2, aliás, é elevado a y menos 1 sobre y, mais y sobre y, não é? E por isso, usando aquele limite notável que usamos no último limite lateral, ficamos com 2 sobre k. Então, a função é contínua quando 2 sobre k é igual a 2. Contínua no ponto da posição 1. E assim, isto acontecerá quando o k for igual a 1. Exercício 15. Resolva esta inequação e apresente o resultado na forma de intervalo ou de união de intervalos de números reais.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o domínio da condição, não é? Portanto, o que está no denominador tem de ser diferente de zero e, por isso, a elevado a x menos 3 tem de ser diferente de zero. E isso acontecerá quando o x for diferente de ln de 3. Portanto, o domínio da condição é R exceto ln de 3. Agora vamos calcular os zeros do que está no numerador. Portanto, a elevado a x mais 1 menos 6e mais 5 é elevado a menos x mais 1 igual a zero. Eu vou começar por multiplicar por 1 sobre e em ambos os membros para ficarmos com e elevado a x menos 6 mais 5 é elevado a menos x igual a zero. E agora sim vamos multiplicar ambos os membros por e elevado a x. E vamos ficar com e elevado a 2x menos 6 e elevado a x mais 5 e elevado a menos x mais x, não é? É o mesmo que e elevado a zero, por isso mais 5 igual a zero. E vamos fazer uma mudança de variável. Y é igual a e elevado a x, ficando com y ao quadrado menos 6y mais 5 igual a zero. Ao usarem a fórmula resolvente, isto vai ter duas soluções, portanto y igual a 1 ou y igual a 5. E não se podem esquecer que o y é igual a e elevado a x. Portanto, e elevado a x é igual a 1 ou e elevado a x é igual a 5. E por isso o x é igual a 0 ou o x é igual ao ln de 5. Então agora vamos escrever um quadro de sinais para resolverem a equação. Portanto, vamos considerar q de x como o quociente daquelas duas expressões. E por isso, a expressão do numerador portanto, é igual a, tem zeros em 0 e ln 5. É elevado a x menos 3 tem 0 em ln 3. Portanto, aqui o quociente não está definido. E relativamente a esta primeira função, a que está no numerador, ela é positiva até ao zero. Depois é negativa do 0 ao ln de 5. E volta a ser positiva até mais infinito, não é? A elevado a x menos 3 inicialmente é negativa até o ln de 3. Depois, a partir daí é sempre positiva. Então, aqui o quociente é negativo, mais com menos dá menos. Aqui temos um zero. Aqui dá mais, menos, zero e mais. Então, o conjunto de solução vai ser de 0 a ln de 3, incluindo o 0 e excluindo o ln de 3. Incluímos o 0 porque era maior ou igual, não é? Para resolvermos q de x maior ou igual que 0. E o ln de 3 não pertence ao domínio da condição. E vamos fazer agora a união com ln de 5. Inclui o ln de 5, não é? Até mais infinito. Exercício 16. Mostre que o seno à sexta de alfa mais o cosseno à sexta de alfa menos 2 seno à quarta de alfa menos cosseno à quarta de alfa mais o seno ao quadrado de alfa, que é igual a 0, para todo o alfa pertencente a R. Primeira coisa, reparem aqui no menos 2 seno à quarta de alfa. Portanto, vai ficar menos seno à quarta de alfa menos seno à quarta.
Isto para quê? Eu vou colocar seno à quarta de alfa em evidência, ficando seno à quarta vezes seno ao quadrado de alfa, para dar este seno à sexta, menos 1, não é menos 2, porque eu só vou usar um deles e vou deixar o outro para trás. Depois coloco o cosseno à quarta de alfa em evidência, portanto, vezes o cosseno ao quadrado de alfa, para dar este cosseno à sexta, menos 1, não é? Relativamente a este, menos cosseno à quarta de alfa. Menos seno à quarta de alfa, que deixamos para trás, este aqui, mais seno ao quadrado de alfa. Isto que eu tenho aqui, seno ao quadrado de alfa menos 1, portanto, não esquecendo cosseno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado, que é 1. O que nós temos ali é menos cosseno ao quadrado de alfa. E isto que eu tenho aqui é menos seno ao quadrado de alfa. Assim, vamos ficar com menos seno à quarta de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, mais, aliás, menos, cosseno à quarta de alfa, seno ao quadrado de alfa. Menos seno à quarta de alfa, mais seno ao quadrado de alfa. Agora vamos colocar o menos seno à quarta em evidência. Portanto, vezes cosseno ao quadrado de alfa, para ficarmos com esta parcela, mais 1. Por causa aqui do menos seno à quarta de alfa. E agora vamos colocar seno ao quadrado também em evidência. Portanto, mais seno ao quadrado de alfa. E isto vai dar 1 menos o cosseno à quarta de alfa. Portanto, o cosseno à quarta de alfa vem desta parcela e o 1 vem daqui, do seno ao quadrado. Então, vamos ficar com menos seno à quarta de alfa, vezes o cosseno ao quadrado de alfa mais 1, mais o seno ao quadrado de alfa. E atenção que nós aqui, num menos o cosseno à quarta, temos uma diferença de quadrados. Então, fica 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, vezes 1 mais cosseno ao quadrado de alfa. Ou até podem escrever cosseno ao quadrado de alfa mais 1. Até vou escrever assim. Ora, 1 menos o cosseno ao quadrado é seno ao quadrado, não é? Portanto, vamos ficar com menos seno à quarta de alfa, cosseno ao quadrado de alfa mais 1. Portanto, seno ao quadrado vezes seno ao quadrado dá seno à quarta de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa mais 1. Assim, um corta com o outro, uma parcela corta com a outra e isto vai dar 0. Como queríamos mostrar. Neste vídeo é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Não se esqueçam também de ver as restantes provas modelo que temos, bem como outros vídeos que temos também com exercícios de matemática A. Neste vídeo é tudo, como disse. Grande abraço e vemos no próximo vídeo.